Olá, turma! Tudo bem? Turma, hoje eu vou falar sobre as funções de um sistema operacional, tá? Então iremos dar prosseguimento ao que nós havíamos começado a estudar lá na aula da semana passada. Legal! Então, os objetivos da aula de hoje são os seguintes. Inicialmente eu vou conceituar, né, os sistemas operacionais. Então, qual o conceito de um sistema operacional, para que ele serve, qual a sua função. Isso daí a gente vai estudar hoje, né? Como eu já disse, né, a identificação das funções de um sistema operacional vai ser o próximo tópico a ser abordado aqui nesta aula. Então, o sistema operacional ele tem N funções, né? O que efetivamente ali ele faz num sistema computacional, qual que são as funções do sistema operacional. Nós iremos ver isso. E, por fim, os componentes de um sistema operacional e as suas funções de gerenciamento. Muito bem. Então, o conceito de sistema operacional. Ele é um software especial que basicamente controla os recursos do computador, certo? O seu objetivo principal é criar um ambiente de trabalho no sistema de computação e oferecer ao usuário a facilidade de se comunicar com o computador. Então, ele vai ter uma questão de interface também, né? Não vai ser aquela lógica lá de linhas de código, sistema binário, né? Então ele vai ter ali todo um interfaceamento com o usuário também. Isso daí é responsabilidade de um sistema operacional, uma das, né? E aqui eu trago essa imagem, né, que é bem interessante. Nós temos aqui nessa imagem tridimensional o usuário na camada mais externa, né? Na segunda camada aqui nós temos os programas e aplicativos que nós estudamos aí com mais detalhes na aula passada. Depois o sistema operacional e na sequência o hardware, tá? Então o sistema operacional aqui ele está bem próximo do que seria o elemento físico, o elemento aí que a gente consegue pegar na mão, né? O sistema operacional a gente não pega, a gente vê acontecendo, mas a gente não consegue tocar no sistema operacional. O hardware sim, a gente vai lá, pega a placa-mãe, essa daqui é a placa-mãe, né? Então o sistema operacional ele já está em um outro nível. Depois nós temos os programas, que eu já falei, e o usuário que somos nós, né? Nós que interagimos aí com o PC, o computador, notebook, enfim. Tá? Legal. Então nós temos que um sistema operacional, também chamado de SO, para ser bem sucedido, ele precisa possuir determinadas características. Primeira, eficiência. Segunda, confiabilidade. Terceira, manutenibilidade, está relacionado aí à manutenção. Pequena dimensão, concorrência e compartilhamento de recursos. Então nós temos aqui o sistema operacional como um todo, né? Temos aqui a interface do usuário, essa setinha aqui com duas vias, né? Significa que o usuário entra em contato com o sistema operacional, ele manda aqui um pacote, o sistema operacional devolve, né? Devolve essa informação. Hardware também, programas também, sistemas de arquivos. Ou seja, ele realmente é a cabeça aí do computador, tá? Ele que vai interligar todo mundo, né? Eu quero que o hardware converse com o programa, então passa pelo sistema operacional. Eu quero acessar aqui, eu usuário quero acessar aqui determinados arquivos, passa pelo sistema operacional. Eu usuário quero acessar determinados programas, passa pelo sistema operacional. Eu usuário quero verificar aqui características de hardware. Todo o sistema operacional ele é a via aqui condutora que interliga esses quatro pontos principais aqui, né, que estão relacionados a um sistema computacional. Muito bem. Nós temos aqui um conceito da metáfora da semente, para entender aí o princípio de funcionamento de um sistema operacional. Legal. Basicamente, ele é composto aí de duas partes. Nós temos a kernel, que seria o núcleo. Inclusive no celular,
Essa kernel aí ela está disponível ali na parte de configurações. Caso vocês tenham curiosidade, podem dar até uma olhada aí, né? E a shell que seria a casca, né? Puxa, mas como que eu posso entender isso daí de uma forma gráfica, né? Como que eu enxergo isso? Da seguinte forma. Temos aqui núcleo, que é a kernel, e a casca, que é a shell. Por isso que a metáfora da semente, né? Semente normalmente aí ela tem uma casca e temos o núcleo. Isso daqui é utilizado para se entender como funciona aí o princípio de um sistema aí operacional, né? Tranquilo, né? Legal, só que o que é essa kernel, né? Para que ela serve, qual que é a função? Muito bem, a kernel ela é a parte central do SO, do sistema operacional, responsável pela execução de funções básicas do funcionamento do sistema. Sendo essas funções, né? E sempre permanece na memória principal, né? Então a kernel ela tem essa característica e ela também controla aí hardware, inicializa aplicativos, gerencia a memória, os dispositivos, etc. Então a kernel aí ela é responsável aí por grande parte aí, né, do que nós temos aqui do sistema operacional, o core, né, o núcleo, efetivamente. Porque depois nós temos a shell, que é a casca, ou seja, é a parte externa do sistema operacional, onde o usuário possui o contato com o sistema. Então, puxa, contato com o sistema é feito através dessa casca, né? Então, depois da casca nós temos quem? Nós temos o usuário, já é o contato direto do usuário com o sistema operacional. E ocorre de que forma? Através da shell. Então a shell ela vai receber aí interações do usuário, interpretá-las e atuar sobre elas. Então, usuário, aqui eu sou usuário e eu tenho aqui uma tela na minha frente, né? Então eu vou inserir aí algum tipo de informação. A shell ela vai receber essas inserções e vai interpretá-las para que dê prosseguimento aí ao funcionamento do sistema. Muito bem. Funções. Quais são as funções do sistema operacional? São algumas, né? Temos aí gerenciamento de memória, gerenciamento de armazenamento de arquivos, gestão e configuração de dispositivos, gestão e suporte a outros programas, interface com o usuário, segurança, controle de rede e monitoração do desempenho. Então, nós temos inclusive, né, normalmente se dá aquele Ctrl Alt Del, você verifica, né? Puxa, o desempenho deu uma travada aqui, minha RAM tá meio ruimzona, tá meio fracona. Vamos finalizar umas tarefas aí, né, em execução. Daí você vai lá e verifica o desempenho. Ah, puxa, aqui tá 100%, CPU 100%, 100%, caramba, puxa. Então, melhor trabalhar aí com menos programas, né? Trabalhar com o que efetivamente é necessário. Programas ali que não são utilizados no momento, vocês podem fechar, às vezes fica de segundo plano, né? Sobrecarregando e pode então finalizar esses programas para que isso não ocorra. Inclusive na inicialização do sistema operacional aí do Windows, né? Digamos, nesse exemplo você pode fazer isso, programar para que não inicialize alguns dispositivos que não são utilizados aí corriqueiramente. Uma forma de gerenciar, né, de fazer aí a gestão de desempenho do computador. Legal. Gestão de memória. Então nós temos que o processo de particionamento e de alocação de memória é uma função do sistema operacional. Então quando você vai particionar lá a memória, não, vamos fazer um particionamento aí, né? No HD vamos particionar. Então, função do sistema operacional. Nisso nós temos o seguinte, nós temos o conceito de multitarefa, que é basicamente alocar programas de maior prioridade em primeiro plano e os demais em segundo plano, que é o que eu acabei de comentar inclusive. E temos também a memória virtual. Puxa, memória virtual, professor. É uma memória que não existe, é isso?
Vamos lá. Com a falta da memória principal, perceba, a memória principal, o sistema operacional aloca um espaço no HD. Então, o espaço ali reservado no HD para simular uma extensão da memória principal em disco. Então, puxa, faltou um espaço, eu faço uma extensão no HD. Por isso que é virtual, porque ela é a memória principal? Não é, tá? A principal aqui em disco não é, ela é uma parte do HD que está emulando, né? Está simulando aí uma continuação dessa memória. Isso ocorre, né, quando você tem um problema de espaço. Aqui nós temos um diagraminha para entender melhor. Então nós temos lá o processador, ele trabalha com uma frequência bem alta, alguns gigahertz aí, e ele vai endereçando a memória, né? Vai lá na memória, preciso de tal dado. Então esse dado está em tal endereço. O processador interpreta, né, e acessa a memória. Tá, ele vai acessando aqui tal. Puxa, mas tem mais dado aqui. Não tem problema, não coube aqui. Vai lá no disco, põe uma parte do disco ali, endereços virtuais. Separa aqui, a gente vai endereçando aqui. Tá no disco, tudo bem, tá no disco. Mas depois ele volta aqui para a memória. O que seria principal, ele é uma emulação de uma extensão, tá? Isso ocorre aí também através do sistema operacional, tá? É a questão aí da gestão de memória. Temos também a gestão de arquivos. O sistema operacional, ele também é responsável pela gestão dos arquivos, né? Obviamente. Arquivos é uma sequência de bits, conforme já estudamos, né, que representa programas ou dados. Eu já comentei com vocês, né? Às vezes você está trabalhando ali com TCC e o seu TCC tem 10 megabytes. Puxa, mas 10 megabytes, você fez um Word de 10 megabytes, como você fez isso? Meu TCC é um TCC bacana, bom, rico em informações, carregado aí de imagens, gráficos, TCC robusto, né? Interessante. Então o que acontece? 10 megabytes, esse é o tamanho do seu TCC. Então, nós temos uma sequência ali de bits que representa ali esse tipo de dados. Isso daí já foi comentado em aula passada, né? Ele os organiza em uma estrutura hierárquica de diretório, né? Diretórios falando do sistema operacional. E existem arquivos que possuem finalidades diferentes e podem ser identificados pelo nome e a sua extensão. Aqui eu tenho um exemplo, né? Teste.exe. Então, é um arquivo executável que nós chamamos, né? E a questão da hierarquia aqui que eu falei para vocês, ó. Então, muita gente já deve ter feito isso daqui, né? Já deve ter clicado lá em meu computador. Lá em meu computador tem o disquete, tem também a parte aqui do C2 pontos, né? Nesse caso aqui tá com o nome casa. E daí eu vou abrindo. Dentro do C2 pontos eu tenho o quê? Eu tenho arquivos de programa, né? Mas e se eu não clicar aqui no maisinho, né? Que antes estava com menos agora, mas antes estava com mais aqui, né? O disquete está com mais. Eu não cliquei, então não aparece quem é hierarquicamente inferior a ele, porque ele é quem está aparecendo, então ele é hierarquicamente superior nessa estrutura. Legal. E a unidade de C2 pontos? Ela tem uma hierarquia similar, está paralela aqui, certo? Mas no C2 pontos nós temos os arquivos de programa. Cliquei, estava maisinho, cliquei. Então, dentro de arquivos de programa, nós temos essa pasta aqui no caso, né? A CDS82. Nós temos também o Adobe. Quero ver o que é esse Adobe. Clica ali. Adobe 5.0, Adobe 6.0. O que mais que tem dentro? Tem uma outra pastinha aqui, Help. Quero ver o que tem dentro. Reader, né? Leitor. Daí você vai. Então, a hierarquia aqui do sistema, ela é necessária para que você tenha aí uma estrutura bem organizada em diretórios que nós chamamos, tá? Então o sistema operacional ele opera aí desta forma. E temos a questão da interface com o usuário, né? Que seria basicamente a forma como o usuário vai interagir com o sistema operacional. E quanto mais fácil e intuitiva, melhor, né? É responsável pelo controle de entrada de dados, né? Então, a interface com o usuário está controlando ali a entrada de dados
e de modo de apresentação das informações no monitor. Então, como as informações são apresentadas? Puxa, posso apresentar aqui, né, numa lista, no prompt de comando, ou posso apresentar dessa forma, né, que visualmente para nós, usuários, é muito melhor. Eu tenho uma facilidade de entender quando eu observo aqui de forma gráfica do que quando eu trabalho aqui com código, né? Quando eu trabalho com esse tipo aqui de dado. Então, a interface com o usuário também aí é uma das questões muito importantes aí, que fazem parte aí das responsabilidades do sistema operacional, tá? E ele deve tornar o mais simples, fácil e intuitivo possível. Por isso que nós temos esse tipo de interface e não esse tipo de interface aqui. Legal. Na aula de hoje é isso, turma, tá? Então, o conteúdo relacionado ao sistema operacional eu passei nesta aula. Obviamente, se vocês tiverem algum tipo de dúvida, né, alguma informação adicional que vocês queiram colocar aqui, eu estou disponível no Microsoft Teams, né, durante todo o período da aula, e fico disponível no final da aula numa reunião, né, uma reunião que eu chamo de reunião de dúvidas, como vocês bem sabem, e lá nessa reunião todos podem chegar e colocar ali os pontos que não entenderam, né, que está gerando algum tipo de dúvida, e obviamente, né, lista de exercícios, se tiverem aí alguma dúvida também com relação à lista, deixem lá as dúvidas para que eu possa então respondê-los. Certo, turma? Agradeço a atenção de todos mais uma vez. Bons estudos. Até.